Vamos falar sobre a rotina matinal ideal? Vamos. Paty, sabe por que da importância desse tema? Porque é muito simples, né? As pessoas hoje em dia, primeiro, é um monte de informação desconcatenada. Então o cara não sabe, eu tenho que acordar às 4, não tenho que acordar, 5 a.m. Club, tenho que acordar às 5, não às 6, não, eu tenho que acordar antes do sol nascer, não, depois do sol nascer. E quando eu acordo eu tenho que, sei lá, assistir uma live, eu tenho que fazer sei lá o quê. O cara não, é tanta coisa que ele não sabe o que ele deveria fazer quando acorda. Eu tenho que tomar água com limão, eu tenho que fazer jejum, não, eu tenho que tomar um café. Tem muita opção pra tudo que é lado. Pro lado do que comer, do que fazer, de que horas acordar, pra tudo. Pra Isso. tudo tem. E aí, o que eu recebo muitas vezes? Que o cara tem tanta coisa pra fazer que ele acaba não fazendo. Nada. Porque fica confuso. Confusão gera paralisia. O cara confuso, ele para. O cara inseguro, ele para. O cara que não tem clareza, ele para. Porque isso são medidas paralisantes. Então o cara para. Aí, e quem não sabe como ter uma rotina matinal ideal, sabe o que acontece? Passa o dia se arrastando. Não tem muita vontade, aí ele começa a se achar que ele é preguiçoso, ele começa a achar que ele não tem força de vontade. Eu sou meio preguiçoso assim mesmo, mesmo, cara. Né? É isso mesmo, eu não tenho força de vontade. Eu sou do tipo que não tem muita força de vontade mesmo, é assim. Aí ele chega na hora do almoço, come, tem um soninho durante a tarde, aí se arrasta até o final do dia. É engraçado, né? A gente, quando é criança, a gente aprende que a gente pode aprender tudo. Mas a gente acha que só pode aprender tudo de matéria. Tipo assim, cara, eu não sei escrever e ler. Vou pra escola, aprendo a escrever e ler. Não sei matemática. Vou pra escola, aprendo matemática. Não sei fotografia. Vou pra um treinamento, aprendo sobre fotografia. Mas o que a gente não sabe lidar com a gente mesmo, eu acho que pra maioria das pessoas, elas têm uma sensação de que eu sou assim. É isso. Igual, tipo assim, cara... é isso mesmo, eu sou assim, perfeito, né? Paty. Uma criança não sabe matemática. Imagina se ela dissesse, não, mas é que eu sou assim. Eu não sei matemática. Cara, porque ela ainda não aprendeu como ser melhor naquela área de conhecimento, né? Perfeito. E as pessoas vivem esses sentimentos todos que você falou. De preguiça de achar que não faz, que sou assim mesmo, que eu não nasci assim, que não sei o quê. Por que é importante? Qual a relevância de ter uma rotina, sabe? Qual a relevância de ter uma rotina? Paty, a sua pergunta é incrível e tá totalmente... Parece que a gente combinou. Porque, vamos lá, o que eu preparei pro Five aqui hoje? Eu preparei uma linha lógica de uma rotina matinal ideal para ele. Então tem uma linha lógica. E o primeiro item responde o que você tá me dizendo. Perfeito. Então, a gente vai começar... Você sabe que eu sou uma pessoa de princípios. Então, o que quer dizer ser uma pessoa de princípios? Eu sempre busco o princípio que vai nortear a minha gestão naquilo. Eu tô sempre buscando o princípio. Isso não é uma novidade. Quando você olha para quem é o meu maior mentor, ele, quando foi questionado qual é a lei mais importante, tinham 613 leis quando Jesus foi questionado qual era a lei mais importante. Ele vem e diz, amar ao Senhor teu Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a ti mesmo. Então, o que ele trouxe? Ele não trouxe uma lei, ele trouxe um princípio. Que dali se desdobraram, foram criadas as leis. Né? Não, já existiam as leis, né? 613 leis. Mas aquele único princípio que se desdobra em dois, amar e amar ao Senhor teu Deus e ao próximo como a ti mesmo, ele praticamente abrange 100% das leis. Não matarás. Claro, se você amar o próximo como a si mesmo, você não vai matar, né? Então, ele trouxe princípios. Então, desde que eu li o livro do Rei Dalio, que é o livro sobre princípios, eu fiquei muito obstinado por princípios. É verdade, na comunidade no comando, inclusive, você tem lá os 21 princípios da comunidade pelos quais, no comando, né? E não é só da comunidade, pelos quais eu vivo a minha vida. Você vive a sua vida, toma as decisões e guia as pessoas para tomarem as delas, né? Porque é isso, quando você tá... O que Jerônimo está trazendo, assim... quando você tem um princípio, ao invés de você ficar decidindo os pedacinhos aqui embaixo, né? Porque decidir cansa, né? Extremamente. Toda hora Neurocientificamente ninguém cansa. quer errar e decidir cansa. Quando você tem um princípio, ao invés de você ficar tomando 100 decisões, micro decisões que estão abaixo daquele princípio, você tem o princípio. Ele é o norte da sua decisão. Ele já ajuda em muitas coisas ali, né? Um exemplo da prática, né? Aqui em casa, desde que o João e Carol tinham uns 6 a 8 aninhos, a gente tem um princípio que guia a nossa família, que é um dos princípios da comunidade no comando. Qual o princípio? Se falou... Faça. E é engraçado que Carol, a minha filha, né? Carol e o João, os gêmeos, a Carol tinha a língua presa. Até muito tempo ela tinha a língua presa, né? E quando eles eram pequenininhos, com 6, 7, 8 anos de idade, a Carol convencia o João de brincar com ela. Porque o João é o cara de ficar quieto no canto dele, né? Ela convencia. Aí o João falava, tá bom, Carol, 3 horas eu brinco com você. Chegava 3 horas. Aí chegava 3 horas, vamos, João, brincar? Vamos, João, por causa da língua presa. Vamos, João, brincar. O João falava, não, Carol, me arrependi.
Aí vinha a Carol. Não, não quero, me arrependi. Me arrependi. João, se falou, faça. Aí eles vinham pra gente, vinha a confusão, chegava no tribunal dos pais, né? Porque uma hora chega no tribunal dos pais. Os juízes, pai e mãe, vão ter que julgar o problema. Pai, o João, a gente quer brincar. Ah, pai, eu não quero. Ah, pá. Calma, o que aconteceu? Carol, pai, o João falou que às 3 horas ia brincar comigo. João, você falou? Falei. Eu falo, então se falou, faça. Isso é um Resolvido princípio. está. Pegou? E aí meus filhos treinados no se falou, faça, quando dizem que vão malhar agora aos 13 anos, o que eles fazem? Malham. Porque se falou, faça. Tá no meu Insta de hoje, você vai ver vários Instas de hoje em relação à gravação. Hoje de manhã malhei eu, João, Carol. Paty hoje não foi malhar, tava com dor no braço, nas costas. Não foi malhar, malhou eu, João e Carol. Né? Então, simples assim, direto ao assunto. Então, a gente vai começar por princípios, tá, Paty? Princípios da rotina matinal ideal. Perfeito. Fechado? Então, o primeiro princípio que todo mundo tem que entender. Nós somos animais. Esse é o primeiro princípio. Geralmente, o que isso tem a ver com rotina matinal? Tudo. Tudo. Nós somos animais e a mudança que nós temos... O Homo sapiens, que é o que nós somos, ele existe entre 200 e 300 mil anos atrás. A gente está aqui nesse plano material há 200, 300 mil anos a gente vive aqui. Só que quando você olha, o cérebro do cara de 200, 300 mil anos atrás, lá da África, é do tamanho do nosso. O corpo é muito parecido, a estrutura física é muito parecida. A gente é basicamente a mesma coisa do que nós éramos há 300, 200, 300 mil anos atrás. Claro, as nossas conexões neurais ficaram mais complexas, a gente tem fala, linguagem, várias línguas, pessoas que falam 2, 3, 4... A conexão neural pode estar mais complexa, mas a gente é praticamente a mesma coisa. A mesma máquina. A mesma máquina. Mesmo hardware. Anatomia e fisiologia, inclusive, basicamente iguais. Anatômica e fisiologicamente, a gente era igualzinho a gente era lá atrás. Então, na verdade, nós não mudamos. O que mudou foi o quê? O ambiente que mudou. Enquanto a gente foi programado, criado para viver dentro de um ambiente caçador-coletor, caçar e coletar e comer, a gente hoje vive num ambiente que não é assim. Prova, Jerônimo, provo. Né? Nós temos total capacidade de digerir praticamente tudo que vem da natureza. Mas nós não temos capacidade de digerir um refrigerante. Né? Nós não temos enzimas suficientes para catalisar todos os produtos químicos que estão no refrigerante. Ué, mas o refrigerante já existe há 50 anos, há sei lá quantos anos? Será que a gente ainda não conseguiu? O corpo não se adaptou? Não. Né? Talvez a gente precise de incontáveis gerações para talvez o nosso corpo começar a se adaptar. Ele dá um jeito, mas ele desgasta, né? Muito, extremamente. Ele vai resolver o problema do refrigerante, mas ele é um problema para o nosso corpo. Então, onde eu quero chegar? Primeiro princípio, nós somos um animal. Somos um animal. E o que isso quer dizer? Quer dizer que a gente precisa entender qual é o contexto que nós fomos... Nossa máquina foi criada. A nossa máquina, nosso corpo, ela foi criada num contexto. Num contexto caçador-coletor, sem luz elétrica, no ambiente onde eu tinha que acordar e caçar. E eu fui criado para isso. Então, eu preciso entender isso. Então, primeiro ponto. Para você criar uma rotina ideal, você precisa entender que você é um animal. Ah, por que eu tenho que entender que eu sou animal? Por que você tem que entender que é um animal? Pelas próximas coisas que eu vou te explicar. Se você não entender... Primeira pergunta é, ficou claro que nós somos um animal e que a gente é muito parecido com o que a gente era lá atrás? Já vai fazer sentido para você. Segundo princípio que a gente tem que entender. Qual é o segundo princípio? Nosso sistema é uma máquina de repetir. Então, para você entender como que é uma rotina ideal... Você precisa entender que nosso sistema é uma máquina de repetir. Hoje, os neurocientistas entendem uma ótima corrente que 40% do que a gente faz hoje é mera repetição. É completo piloto automático. Por que a gente é uma máquina de repetir? Porque não repetir cansa. Você acabou de falar, pensar cansa, decidir cansa. Repetir, você não consome energia, você vai, né? Você só faz. Isso é automático. Esses dias fizeram uma pergunta pra mim, assim, Jerônimo, eu acordo de manhã, eu tenho tantas opções pra fazer, malhar, tomar água de limão, banho gelado, meditar, estudar, correr, fazer atividade física, que eu acabo não fazendo merda nenhuma. Não, e pior, se a pessoa começa o dia pra tomar a decisão ali no dia do que ela vai fazer, sem estabelecer, tomar uma vez só a decisão de estabelecer Isso. qual é a sua rotina, quais as suas escolhas vão estar ali, você vai dar os princípios para que a pessoa saiba fazer essa escolha adequadamente, mas se ela fica
de tudo que ela poderia fazer, cara, é o ambiente de desgaste extremo. Você já começa o dia cansado. E ele completava dizendo, Cansado, sem acaba que eu motivação. não faço nada. Então, e é isso mesmo, que se você não programa o que você vai fazer na noite anterior, você se desgasta. Então, como padrão, o que o nosso sistema vai fazer? Todo dia que você acordar de manhã, ele vai repetir o que você fez ontem, e anteontem, e antes de anteontem, e antes de anteontem. Então, se você não programar nada, qual é o padrão? Que quando você abre o olho, você vai fazer a mesma coisa que você faz todo dia. Se todo dia, quando toca o despertador, você bate no soneca para dormir mais 9 minutos, você vai acordar amanhã e a probabilidade maior, quase que com 100% de certeza, que você vai acordar e bater no despertador, no soneca para dormir mais 9 minutos, mais 7, mais 8, mais 10, mais 15, ou vai programar para mais meia hora depois. Fato, quem abre o olho de manhã, a primeira coisa que faz uma oração, provavelmente amanhã vai abrir o olho de manhã e vai fazer uma oração. O que a gente faz toda vez que a gente deita, apaga a luz e vai dormir, Paty? Qual é o padrão? A gente deita, apaga a luz, faz uma oração. Faz uma oração e dorme. Então a gente já é quase que automático. A gente deita, a gente se agarra, dorme de conchinha, vira pro lado, na hora que deita, ou eu ou você, a gente começa uma oração. Porque a gente está só repetindo um padrão que a gente fez na noite anterior. Resumindo, a gente é uma máquina de repetir. Então, o que você tem como padrão fazer de manhã, a gente vai continuar fazendo. A probabilidade que a sua manhã de amanhã seja igual a de hoje. E se a de hoje foi igual a de ontem, a sua probabilidade é maior ainda. Então, por isso que ter uma rotina matinal é muito importante. Porque você acorda e vai repetir o que você fez. Mas ainda estamos juntando, ó. Somos um animal. E somos uma máquina de repetição. Uma máquina de repetir. Vamos para o terceiro princípio? Para eu falar do terceiro princípio, a gente precisa entender como que a gente era lá atrás. Somos muito parecidos com o que nós éramos. Então, aonde que eu vivia a minha... Já era feio. A gente... Já era cabeludo, parecia um coco. Isso. Um coco seco, né? Coco seco, cheio de cabelo assim, né? Feio e cabeludo, bonito, né? Mas bonito a gente ficou, como humanidade, né? Pô, a gente ficou. No mínimo com a barba, no mínimo mais asseado, vamos dizer assim. Melhoramos muito. O que acontece na prática, Paty, é assim, ó, a gente tem 2 instintos principais. Quais são os nossos principais instintos? Sobreviver e perpetuar a espécie. Então eu quero viver e quero procriar. É um instinto, é mais forte do que eu. Eu naturalmente vou evitar coisas que possam pôr em risco a minha vida e eu naturalmente vou ter um desejo pelo sexo para que eu tenha a procriação da espécie, a espécie se perpetue. Que são os mesmos desejos dos animais, como né? todos, né? O animal vai sempre buscar sobreviver e vai buscar procriar, perpetuar a espécie. E nós também. Então, qual era o trecho do dia que a gente tinha uma vida ativa? Pela manhã. Quando o sol nascia, eu vinha viver, eu ia caçar. Não tinha geladeira. Vamos imaginar aquela época? Não Acordei, tô com fome. Acordei, tô com fome. Não vou pedir iFood, não tenho geladeira, não posso ir no café colombiano que a gente sempre vai aqui na CFS tomar café, não posso. Né? Eu vou fazer o quê? Eu vou caçar ou coletar. Né? A melhor teoria diz que nós éramos caçadores-coletores. Então eu vou caçar e coletar. A comida de quando? Do dia, para sobreviver. Tá claro isso? Então, pela manhã, o meu corpo se prepara para caçar, para coletar, para ter energia, para ir para sobrevivência, para ir para a guerra. E conforme o dia vai acabando, o meu corpo se prepara para descansar, dormir, repor, recuperar energia, para amanhã acordar e ir para a guerra de novo, bicho. Porque é guerra todo dia, né? E ir de novo para caça, coletar, porque se eu não caçar e não coletar, minha família morre, eu morro, meu filho morre, os mais antigos do grupo que não conseguem mais caçar e coletar vão morrer, a espécie não vai sobreviver. Então, era para isso. Então, a gente precisa entender que pela manhã nós temos que ter atitudes que ligam a gente. E pela noite, atitudes que desligam a gente. Quando você olha um negócio chamado ciclo circadiano, cara, que foi assim, uma das maiores descobertas recentes, a gente tem é como se existisse um relógio interno, né? O ciclo circadiano foi, o assunto foi prêmio Nobel, só para você ter uma ideia, né? A discussão sobre ele, a descoberta da forma molecular dele agir. Então, a gente tem como se fosse um relógio interno, é como se o nosso corpo soubesse. Relógio biológico, né? Biológico, cada célula nossa sabe. Então, o nosso corpo é preparado. Então, por exemplo, pela manhã, não é ligar? Então, o que ele vai nos dar? Cortisol, que é o coisas hormônio, que ligam, né? Cortisol que liga. Pela noite, vai diminuindo o cortisol, vai entrando o quê? A melatonina, que faz o quê? Aprofunda o sono, que desliga você. Então, todo o nosso mecanismo, ele é próprio para ser uma repetição. Eu vou te dar outra prova disso, Paty. Estudos demonstraram que a pessoa que tem hora para comer, se você tiver hora para comer,
certinho é mais preditivo de emagrecimento, às vezes, do que a tua própria comida que você come. Porque o teu corpo, o que ele faz para... Se prepara para receber aquela comida. Então, quem come fora de hora, o corpo tá dizendo, opa, preparado. Entrou comida, pelo amor de Deus, galera, acorda aí. Foi comida insulina. não, foi uma coxinha. Cara, resumindo a história, você precisa entender que o teu corpo é uma máquina de repetir, que você é um animal e que pela manhã você liga, pela noite você desliga, o teu corpo ele é preparado para isso. Para que isso aconteça. Esses são os 3 primeiros princípios. Então, vamos para o 4º princípio. O 4º princípio ele tem a ver com com uma molécula que a gente fala dela quase todo podcast. Escreveu, não leu, ela aparece aqui no podcast. Que ela, Napoleão Hill também, aparece tem muito por aparecido aqui, bastante, né? Que é a molécula da motivação, que é a dopamina. A dopamina, ela é completamente conectada à sobrevivência e perpetuação da espécie. Olha que interessante. A melhor teoria diz que quando eu e você éramos os nossos ancestrais lá, e os nossos ancestrais saíam para coletar ou caçar e achavam uma árvore de fruta, sabe o que ele recebia? Não. Uma descarga de dopamina. Por quê? Porque aquilo tudo que tem prazer está associado a uma descarga de dopamina. E a descarga de dopamina, ela vai te, aspas, viciar naquilo. O que te tem dopamina, a forma que o teu sistema tem de entender que aquilo é bom e que você quer repetir, é te dar uma descarga de dopamina. Por que vícios sociais tendem a ser tão difíceis de largar? Cigarro. Quando você fuma, o ciclo do fumo, o que tem associado? Descarga de dopamina. Descarga de dopamina, né? Então, quando você tem a descarga, você tende a ficar viciado naquilo. Então, foi um mecanismo que o nosso sistema tem de querer que você faça mais daquilo. Então, visualiza a cena. Outra coisa que tem uma baita descarga de dopamina, sexo com orgasmo. Quando você tem sexo com orgasmo, você tem um baita bem-estar, baita prazer, baita vontade de repetir aquilo. Reforçando o que deve acontecer. Sobreviver e reproduzir. Reforçando atitudes que te fazem sobreviver e atitudes que te fazem reproduzir. E ele é tão inteligente, né? O arquiteto das nossas almas e do nosso sistema foi tão inteligente que associou Vou te dar aqui, ó. É bom? Dopamina para você. Mas você tem um livre-arbítrio. Você vai poder usar essa dopamina para ser produtivo ou para ser improdutivo. Para escolher a porta estreita ou para escolher a porta larga. A decisão vai ser sempre sua. É sempre sua e a dopamina sempre vai estar envolvida com aquilo. Então, se eu faço algo que envolve dopamina, eu quero mais daquilo. Gostei. Quero mais disso. Me dá mais um pouquinho disso, porque isso me dá dopamina, né? Então, por exemplo, a gente vê dopamina improdutiva, né? Infrutífera. Você já deve ter visto um meme aí circulando, porque a gente já se mostrou esse meme um pro outro. A criança, quando prova sorvete pela primeira vez. Legally, let go. Let go. Let go. You gotta help him, Brittany. Dá aquele negócio O olhinho assim, né? vira, né? O olhinho vira, ela treme. Por quê? Se agarra com sorvete, se congela toda, Por né? quê? Muita dopamina. Acabou de ter uma descarga de dopamina. Gordura e açúcar, comprovadamente, são as comidas que tem uma mistura de gordura com açúcar. A combinação perfeita pra viciar, né? São as mais viciantes, porque vai ter uma baita descarga de dopamina do cérebro, né? Então você tem... E tem mesmo, né, bicho? Tomar uma colherada de sorvete do bom... Imagina pela primeira vez. Imagina pela primeira vez, né? Então, o quarto elemento que eu quero que você entenda é que a dopamina ela é usada para sobreviver e para reproduzir. Então, o meu sistema ele vai buscar a dopamina. Só que eu sou inteligente. Se eu tenho uma árvore lá no alto da montanha e uma aqui embaixo, facinha, que é mais fácil... Aqui embaixo mais fácil. Então, o meu sistema vai buscar a dopamina mais fácil e mais abundante que eu tenho. Então, eu sou uma máquina de repetir, um animal que tem o meu mesmo sistema de quando eu estava nas cavernas, só que vivendo na vida moderna. E aí... Eu te pergunto, hoje pela manhã, o cara acorda para caçar e para coletar? Nada. Não, a gente acorda principalmente a grande parte arrasadora da humanidade, a média. Acorda para trabalhar. E não fica ofendidinho não, ofendidinho, porque você só vai ter 3 trabalhos, fazer biquinho, depois desfazer o biquinho e depois fazer o que eu vou te falar. Então não adianta ficar ofendidinho não. Não vai trabalhar não, Paty. A humanidade vai trabalhar não. A humanidade acorda para pegar o raio do celular.
É isso que grande parte da humanidade faz. Acorda e pega o celular. E aí eu não preciso nem dizer. Adivinha o que o celular é para o ser humano? Uma máquina de geração de dopamina. O celular é criado para gerar dopamina. O que gera dopamina? A ansiedade se vai ter, a fissura se vai ter algo bom ou ruim ali. Jogos de azar. O cara joga maquininha. Ganhei! Perdi, ganhei! Perdi. É a pura adrenalina. Você não saber quando que você vai ganhar, talvez você ganhe. Se é adrenalina, mas é pura dopamina. Porque e aí o que eu vou ver ali, né? No celular. O que tem algo hoje, bom ou ruim? Né? Algo que bom mensagem ruim. que tem aqui? É isso. Todo rios que você vê é bom? Não. Não, você passa 2, 3, aí, 4... acha um bom. Um bom, dopamina. Um bom, dopamina. Né? 5 e-mails, 4 lixo, um bom, dopamina. Né? Deixa eu olhar a conta se o cara tem investimento. Deixa eu ver quanto tem no investimento. Subiu, cresceu, dopamina. Né? Então, essa fissura, se vai ter algo bom ou ruim, gera dopamina. Agora, olha a merda disso na escala. Eu acordo pela manhã para me ligar. Eu estou me ligando pela manhã. E o que é o sistema que o meu corpo tem para me fazer caçar e coletar? Gerar dopamina quando eu caço e coleto. Só que aí eu faço uma coisa. Ele já recebeu. Antes de caçar e coletar, eu recebo a minha dopamina rápida, fácil e abundante através do meu celular. E aí aquele mecanismo que o meu sistema tinha para me fazer ser um animal durante o dia, ele entendeu que... Gastou. Já tá bom. Já desativou. Aí eu fico, que eu já falei em vários e vários podcasts anteriores. Aí o que eu fico? Saciado. E animal saciado... Deita e dorme. Né? Animal saciado, deita e dorme. Então, cara, quando você guia a comunidade no comando para fazer um jejum de dopamina... É isso. É uma das coisas, né? Uma das coisas, mas o que as pessoas escrevem lá é surreal do que acontece. É surreal. Porque são as pessoas não desativadas. Elas são as pessoas... São as pessoas que vão usar aquela energia do despertar... São animais famintos para caçar o que elas querem para a vida delas. A diferença é essa, Five. Existe o animal saciado que deita e dorme. Aí você fala assim, mas eu não deito e durmo depois que mexer no celular. Não, você se arrasta o raio do dia inteiro. É isso que você faz. Você se arrasta, não tem vontade de fazer. Aí surge um desafio. Lá vou eu de novo pra rua, pegar sol, resolver tal pepino. Claro, tá saciado de dopamina. Né? A caça de hoje em dia, você acertou, Paty, a caça de hoje em dia é o trabalho, é ser produtivo, é ser fora da média, é crescer dentro da tua empresa para buscar degrau mais alto dentro do mundo corporativo, ou crescer a sua própria empresa, ou viver de coaching, como muitos dos meus alunos. Esse é o grande desafio que a pessoa hoje busca. Né? Esse é o achar a comida do dia. Achar a comida do dia é a promoção, é fechar mais um cliente em coaching, né? É fechar uma palestra, esse é o caçar de hoje em dia. Né? Só que, e isso que vai te dar dopamina. Mas se você já está inundado de dopamina pela merda do teu celular... Já perdeu muito. Acabou, você já ficou saciado. Você vai se arrastar o resto do dia. Você vai passar o dia se arrastando. A probabilidade é que você passe o resto do dia se arrastando. E se ainda não está, espera que uma hora você provavelmente estará. Paty, olha só. A gente vai falar da quinta e da sexta agora, que é a pior coisa que uma pessoa pode fazer pela manhã e a melhor que ela deveria estar fazendo. E o que é legal? Quase que se eu parasse agora... Eu acho que todo mundo já saberia responder. Olha que interessante. Eu já sei que pela manhã eu ligo e pela noite eu desligo. Então, e não posso ter pela manhã dopamina infrutífera. Porque quando eu uso dopamina infrutífera com o celular, animal saciado deita aí... Dorme. A minha motivação, meu disparo, a minha guerra interior, eu gasto ali com aquilo. Eu abasteço a minha necessidade por essa dopamina de forma inútil, que é ficar olhando meu celular pela manhã. E aí depois eu me arrasto o resto do dia sem determinação e me intitulo indisciplinado, desmotivado, eu sou assim mesmo e tudo mais. Então, a pior coisa que você pode fazer pela manhã já está fácil, a resposta é rápida, é objetiva. Eu ainda estou para conhecer o que é pior do que mexer no celular, como a primeira coisa que você faz do seu dia. São duas coisas que você não deveria fazer logo ao acordar. Mexer no celular e tomar café. São as duas coisas. Eu estou catalogando com base em evidência científica, talvez eu inclua uma terceira coisa. Mas você não deveria, assim que abrir os seus olhos, você não deveria mexer no celular e nem tomar café. Por que não deveria tomar café? Fala, mas o café não liga? Né? Talvez seja isso. Liga. Só que o teu corpo é inteligente, ele está sempre buscando a homeostase, que é o equilíbrio. Se a gente tem frio, a gente treme. Olha que inteligência do nosso corpo. Para aquecer. Se a gente tem febre, a gente sua.
para resfriar, né? Então, o corpo é inteligente com essa linha lógica, né? Ele está sempre buscando a homeostase. Então, se eu tomo muito café que me liga, que é cafeína, ele vai parar de produzir elementos que me fazem estar ligado pela Porque manhã. já tá vindo, né? Já tá Externo vindo. ali, né? Ele vai aprender. Lembra que ele é uma máquina de repetir? Ele tá aprendendo, ele aprende a hora que você come. É quase uma... Sabe esse lance que inventaram agora de inteligência artificial? Nosso corpo já tem ela há muito tempo. Ela já aprende, o corpo já aprende com a gente. Então, se eu acordo de manhã e meto o café para dentro, meto cafeína para dentro, que realmente liga, que realmente dá uma ligada, eu vou começar a não preparar outros para não gerar um aumento de... aspas, substâncias que me ligam. Então começa a transformar meu corpo em preguiçoso. Tanto que você vê... O que você vê muita gente falando? Cara, enquanto eu não tomo meu café, eu não sou ninguém. Não sou ninguém. Claro, porque o corpo não está produzindo aquilo que tem que produzir. Café no segundo plano. Talvez eu traga um terceiro, um quarto em outros podcasts com base nos meus estudos. Mas celular incontestável. Incontestável. E o café também. Né? Mas Jerônimo, eu já estou... aspas, viciado no meu café pela manhã. Então, você vai dar o tempo necessário para o teu corpo entender que ele não está tendo mais café, e aí você vai começar a experimentar o quê? Cara, tô mais disposto hoje. Por quê? O teu corpo começa a entender que você não tem o reforço do café e começa a te ajudar a criar o que você precisa para caçar e coletar. Não é para mexer no celular. E aí, quando você mexe no celular, você... dopamina. Aí você faz assim, ó... Não é assim que a gente faz muitas vezes depois do sexo, por exemplo? Você fica relaxado, satisfeito, né? relaxado. Preguicinha. Tal, preguicinha. É isso que o celular vai fazer com você. É isso que uma boa relação sexual vai fazer com você. Você tem aquela descarga de dopamina, aquele bem-estar e fica saciado. Fica relaxado. no estado de estou numa rede. Está tudo bem, estou né? numa rede presa por dois coqueiros. O que Só é que bom, não. Só que não. Só que não. É bom, incrível, desde que você tenha feito isso de forma frutífera. Beleza, Jerônimo. Então, acabamos aqui indo para a última agora. Então, o que... A última é a rotina a de última fato é, agora, o que né? que eu deveria ter, então, numa rotina matinal? Eu já te disse, o que liga. Só que o que liga de forma frutífera, produtiva, e não infrutífera e improdutiva. Então, a primeira coisa que todo ser humano deveria fazer ao acordar é a primeira de mais nada, é hidratar o seu corpo novamente. Então, logo que você acorda, a primeira coisa que você deveria fazer? Hidratar. Por quê? Você acabou de ficar, se você teve uma boa noite de sono, acabou de ficar 8 horas sem beber água. Então, teu corpo está 8 horas sem beber água, consumindo... Mas meu corpo não estava dormindo, seu corpo está fazendo um monte de atividade que ele só faz quando está dormindo. Então, você acabou de 8 horas sem beber água, provavelmente fez xixi antes de dormir, provavelmente fez Vai xixi fazer quando acordou, acordar? e se não tiver acordado à noite para fazer uma vez. Né? Então, se você fez xixi antes de dormir, uma noite, uma de manhã, dormiu, transpirou um pouquinho, seu corpo ficou em atividade à noite, você está desidratado. Né? E quando você está desidratado, o que você experimenta? O teu cérebro, que é um dos primeiros órgãos a reagir à desidratação, ele fica mais lazy, mais lento. Né? Lazy é uma expressão do inglês que fica mais lento, mais devagar, né? Então, a primeira coisa que você deveria fazer ao acordar, água, hidrata. 2 copos d'água, 250, 400 ml de água, já começa a hidratar seu corpo. Então, água pela manhã. E olha que legal, né? Algumas pessoas falam assim, Jerônimo, o despertador toca, eu não consigo sair da cama. Ótimo experimento. Bota o despertador ao lado da sua garrafinha de água. Então, você vai lá, levanta da cama, desliga o despertador e já toma a sua primeira água do dia. O que vai acontecer contigo? Já vai experimentar uma reidratação e um senso de, rapaz, não é que só um copinho d'água ou 2 já me fez sentir melhor? Então, hidratação é a primeira coisa que deveria ter no seu começo da manhã. Segunda coisa que você deveria ter no começo da manhã é o silêncio. Como assim silêncio? Silêncio ele pode vir em forma de oração, em forma de meditação, em forma de contemplação do sol nascendo ou contemplação do sol que já nasceu, contemplação, silêncio. Então eu bebo água, eu faço silêncio. Terceiro ponto que deveria vir pela manhã, alimento do cérebro útil. Então você deveria aprender, estudar algo, ler um livro, ler uma Bíblia. Teu cérebro está fresco, doido para absorver coisa nova. Está descansado. Está descansado. Acabou de fazer todas as conexões que ele tinha que fazer à noite. Limpou o que não importava, jogou fora informações que não serviam de nada. Uma hora que você pode ler aquele livro que você está te acompanhando, que é o seu livro da vez, né? A Bíblia, o livro. Então, olha só, acordei, bebi água. Bebi água, me hidratei, né? Escovou o dente, lavou o rosto, bebeu água, se hidratou. Uma boa leitura logo pela manhã. Né? Acorda o dia, começa a ler, né? E faz silêncio, ora, medita. A própria leitura em si,
Embora não seja um silêncio mental, mas ela ainda assim é uma forma de você estar em silêncio, sem estar com ocupação, ruído externo. Quarto ponto importante você fazer pela manhã, esforço. Você foi preparado para fazer esforço pela manhã. Para caçar, Para caçar, para coletar. Então faça esforço, porque o esforço vai te dar o quê, entre outras coisas? A própria endorfinas, mas a própria dopamina você vai vir do esforço. Aí quem começa a falar assim, e o teu corpo é uma máquina de... repetição. Então, quando ele começa a perceber que lá na malhação tem dopamina, na leitura tem dopamina, na meditação pode ter dopamina, aí eu começo a ver que isso tudo dá dopamina, mas ele vai querer mais. Só que dessa dopamina, né? Da dopamina frutífera. E de preferência, pela manhã, jejum. Então eu acordo, bebo água, leio, estudo, faço silêncio, do seu jeito. Né? Não deixa que nenhum guru de internet diga o que você tem que ler, que tipo de meditação você tem que fazer. Não, você não precisa seguir nenhum guru de internet, nem mesmo eu, se é que você me entende que eu sou um guru. Né? Eu não sou o seu guru, já diria Tony Robbins, mas ainda assim você tem que entender a ciência por trás. Então você precisa acordar de manhã, se hidrata, você está desidratado, se hidrata, faça silêncio. Ensina uma coisa produtiva para o teu cérebro, ensina ele a absorver conhecimento útil pela manhã, ensina ele a continuar caçando e coletando pela manhã, esforço físico. Ah, Jerônimo, eu tenho as minhas limitações, então faz o melhor que você pode com aquilo que você tem. Né? E aí, em jejum, de preferência, porque o esforço físico vem antes da caça e da coleta. Depois que eu cacei e coletei... É exatamente como a gente foi programado, Exatamente como foi programado. Eu primeiro caço e coleto, depois eu como. Né? Aí se eu como antes, eu vou caçar e coletar depois. Né? Agora, lembrando, né? Eu preciso que você entenda isso com muita força e muita propriedade. Eu não sou médico, a Paty não é médica. Você vai sempre conversar com o seu profissional de saúde. Agora, por favor, converse com um atualizado. Conversa com um que acompanha a evolução. Né? Um médico hoje... E é um desafio se da área médica hoje em dia, né? Porque o médico, o que ele aprende no primeiro ano de faculdade, quando ele chega no sexto, muitas vezes já mudou. Né? Quando ele se forma, é diferente do que ele estuda na faculdade. Então, você precisa ter um médico atualizado, senão eles vão continuar repetindo aquilo que se repetia lá de trás. Então, você vai ver médico hoje repetindo aquilo que se falava 10 anos atrás, que era incrível, mas que hoje já não se fala mais. Tudo se atualiza, né? Tudo se atualiza. Eu sei que tem muito Five da nossa cidade aqui. Como é que era? Cara, a internet, o que a gente faz hoje? Quantos programas já não passaram? Como é que a gente conectava com a internet antes? Era... Aí não conectava, aí tentava de novo. Né? Hoje não é assim. O UOL, né? Lembra que tinha... Você conectava pela UOL, tinha UOL, né? Incrível. Tinha muitas coisas. As coisas vão se atualizando. Assim os bons profissionais, eles vão se atualizando, né? Isso. Assim um bom advogado, assim um bom médico. E aí procura um bom médico que tenha certeza que você possa fazer isso tudo. Se você tiver alguma característica específica, converse com o seu profissional e discuta com um bom profissional atualizado. Mas essa é uma rotina matinal que liga você. Então vamos entender? O que é uma rotina matinal? Ela dura em quanto tempo mais ou menos, Jerônimo? Cara, 1 hora é mais do que suficiente para você ter uma baita rotina. É uma rotina que todo mundo pode fazer. Que todo mundo pode fazer. Não existe isso que o Jerônimo está fazendo. Cuidado com o seu sabotador, para você dizer assim, cara, como é que eu vou ler, meditar, tomar água? Não, porque na sua cabeça você já tá botando meia hora para cada coisa, que você precisa não ter um trabalho formal, que você precisa ter 3 horas. Não, Jerônimo não falou o tempo das coisas, ele falou o quê? Ele não falou quanto tempo, né? 1 hora é mais do que suficiente para você fazer a sua RAV. A gente chama de RAV, né? Rotina de ativação vencedora. Que eu ensino dentro da comunidade no comando, passo a passo para fazer uma. Exato. Né? Toda vez que o Jerônimo faz a atividade dele, ele caneta, coloca lá muitas vezes RAV, né? Você já vai saber que é ele fazendo a rotina dele. Que dura aí em torno de 1 hora. E qualquer pessoa pode fazer. Né? Às vezes a sua vai durar 40 minutos, às vezes durar 30. 1 hora é um tempo ótimo, né? Um tempo ideal. Os meus alunos, eles são guiados. O jejum direcionado, moderado e direcionado de dopamina, ele começa com 15 minutos e termina com 1 hora. Só essa 1 hora sem celular, se você falar assim, cara, Jerônimo, se eu só puder fazer uma única coisa na minha manhã, o que eu faço? Tiro o celular. Nem se preocupe em fazer uma coisa boa. Só se preocupe em tirar esta merda da sua vida na tua 1ª hora. Se você tirar experimente 1 semana sem o teu celular na 1ª hora do dia. Meus alunos, que eu guio eles da forma correta, como fazer, né? Alguns começam com 15 minutos, outros vão para 30, até chegar em 1 hora. Cara, a galera explode. A galera da CNC é cara, linda, eles tem um orgulho voltam, danado. eles escrevem, Jerônimo, caraca, comecei a malhar naturalmente. Tipo assim, eu quero esforço para mim. Claro que é um esforço. Né? A dopamina te ajudava a caçar. Aí você mexe no teu celular quando abrir o olho. Aí recebe a descarga de dopamina. Quem que vai ter vontade de malhar?
Ninguém, porque a tua dopamina já foi toda Mas ali. quando você pega as técnicas e você inverte esse sistema e aprende a construir ao teu favor, o que acontece é que você vira um caçador de recompensa. É isso. Feito um caçador de recompensa como no cassino, como você falou. Só que recompensas reais pra tua Positivas, vida. reais. Né? Positivas. Recompensas que são usar aquela hora, ter uma rotina que te fortalece, que te permite se sentir vivo, construir um relacionamento real com as pessoas que estão na tua casa, seja sua mãe, seja seus filhos, seja chegar motivado no trabalho, chegar como quem chegou de propósito, né? Alerta, querendo servir, querendo fazer aquilo que você sabe, e não se arrastando naquilo que você faz, fazendo tudo por mera obrigação, esperando o dia do final de semana, esperando o dia do salário, esperando o dia das férias, né? É isso. Porque isso são Fragmentos. fragmentos, né? Se a gente espera pra se sentir vivo e feliz Migalhas. nesses momentos, a gente vive de Você não pode migalha. viver de migalha. Eu lembrei até de um provérbio inglês. Tem um provérbio inglês que, traduzindo livremente, é o pássaro que acorda cedo come a minhoca. Esse é o provérbio inglês. Tinha um pássaro jovem que ele acordava antes de todos os outros pássaros, né? Então ele voava e ele passeava todo feliz e comia as minhocas que não tinha nenhum outro pássaro para brigar pela minhoca dele. E aí um dia um pássaro mais velho, mais maduro, falou: você aí acordando cedo para caçar ficar por aí, olha, podia dormir até mais tarde, olha os outros pássaros dormindo até mais tarde e você acordando cedo para isso. E ele disse: enquanto os outros pássaros estão sonhando, eu já estou realizando o meu sonho. Essa é a linha lógica da história. Enquanto os outros dormem, eu realizo o meu sonho. Mas isso não é uma metáfora para você acordar cada vez mais cedo. É uma O que seria o que seria hoje, no mundo moderno, a metáfora o provérbio do inglês do pássaro que acorda cedo come a minhoca? Seria: enquanto os outros estão mexendo no celular, eu já malhei, já corri, já tomei banho gelado, já li, já estudei, já fui exemplo para os meus filhos e o mundo ainda está mexendo no celular. É isso que você tem que se recusar a ser, porque palavras inspiram e o exemplo arrasta. E para que você está arrastando a sua família? Para acordar e ficar na cama mexendo no celular? E é essa galera Quando o mundo que tá no depois... 0-0, você já marcou um gol, o segundo, o terceiro. Não, já é vitória. É mais do que já marquei um gol, 2, 3, já é vitória. Quando o mundo acorda, eu já venci. Porque quando eu venço de manhã, o dia inteiro segue assim. Caramba, é essa frase, hein? Five que implementar isso, cara, vai botar. Quando o mundo acorda, eu já venci. É isso.